Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma sala virtual da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Candelária, que acontece semanalmente nos domingos, a partir das 9h30, se estendendo até às 11 horas. Aproveito a oportunidade para convidá-lo a se fazer presente na nossa Escola Bíblica, mas se por alguma razão você não puder comparecer, essa sala virtual, essa aula virtual suprirá de alguma forma esse aprendizado. Nós estamos no terceiro trimestre desse ano, 2024, e estamos agora com essa lição da CPAD, o Deus que governa o mundo e cuida da família, que é uma lição baseada nos livros de Ruth e de Esther, duas mulheres relevantes na narrativa bíblica. A lição de hoje é a lição número 4, que fala sobre o encontro de Ruth com Boaz. E nessa lição a gente vai refletir sobre o acaso, sobre as casualidades da nossa vida. O que é o acaso? Acaso é um acontecimento imprevisto, mas que está dentro do campo das probabilidades. É algo que a gente não prevê, o acontecimento que acontece repentinamente, de surpresa, mas que é algo, obviamente, provável de que se aconteça. Eu quero fazer um breve relato de acontecimentos meus, da minha vida, da minha história, e depois vocês vão entender o porquê de eu estar relatando isso, porque isso guarda relação com o tema a ser estudado hoje. Eu sempre tive o desejo, eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Desde criança, pré-adolescente, eu inventava alguma coisa que me retornasse financeiramente. Sempre tive esse desejo, né? Era uma característica minha. E adolescente, já, na verdade jovem, 17, 18 anos, eu comecei a espalhar currículo por todos os lugares. Eu tinha muita vontade de trabalhar e não conseguia trabalhar, não conseguia que alguém me chamasse, que uma empresa me chamasse. Eu não queria qualquer tipo de trabalho também, e isso era, apesar da pouca idade que eu tinha, era algo que me entristecia muito, porque eu não conseguia um trabalho, não conseguia ter algum recurso financeiro para fazer alguma coisa que eu queria. E eu fiz um vestibular para História na UFRN e no desenvolver do curso eu comecei a perceber que aquele curso para mim não ia me acrescentar em nada, apesar de eu gostar do curso, né, de História, de estudar aquele tipo de assunto. Eu não via como eu ia me colocar no mercado de trabalho fazendo aquele curso, que era licenciatura e bacharelado em História.
E eu comecei a achar que eu estava perdendo tempo e voltei a espalhar currículo em todos os lugares possíveis, né? Escritório, banco. Eu queria de alguma forma começar a trabalhar. E eu nunca conseguia. E sempre que alguém me chamava, por alguma razão, eu também não conseguia a vaga de emprego. E eu vivia em oração, pedindo a Deus para me ajudar a me colocar no mercado de trabalho. E já na metade do curso de História, uma vez eu gazeando uma aula, fui para o laboratório de informática, que ficava perto da minha sala, e o laboratório estava cheio de pessoas, os computadores estavam todos ocupados, e tinha um amigo meu do lado de fora também esperando a vez de sentar em alguma das máquinas quando fossem liberadas. E a gente começou a conversar aleatoriamente. E nessa conversa veio o assunto de trabalho, né? A gente fazia história e ele também não queria exercer a função do magistério, nem queria ser pesquisador. E a gente ficou naquela discussão de que o que é que a gente estava fazendo ali, se a gente estava perdendo tempo em estar ali. E ele falou, rapaz, eu acho que eu vou fazer concurso. E concurso era uma coisa que jamais eu tinha pensado na minha vida. Como eu disse, eu espalhava currículo por tudo quanto era lugar, mas eu não pensava em concurso público, porque não tinha nada a ver também com a área que eu estava fazendo e com os meus sonhos pessoais. Meus sonhos eram outros, eu queria empreender, pensei em fazer jornalismo também. Eu não conseguia, eu sequer cogitava a possibilidade de um concurso público. Mas a partir desse acaso, dessa conversa aleatória, na fila de espera do laboratório de informática, nessa conversa despretensiosa, eu cogitei a possibilidade de fazer um concurso público e me inscrevi num concurso que estava próximo, que era de uma empresa pública daqui do estado do Rio Grande do Norte. Eu passei, mas não fui chamado, e logo em seguida eu me inscrevi no concurso que, com a aprovação, eu fui convocado e estou nesse cargo até hoje. E interessante que, voltando no tempo, né, eu percebo que eu estou em um lugar que eu jamais cogitava estar. E que eu estou nesse lugar somente por conta desse dia em que eu, aleatoriamente, gazeando uma aula, numa conversa despretensiosa, esse meu amigo soltou essa frase que ficou na minha mente, e isso mudou completamente o destino, o meu caminho, a minha história. Quando eu entrei no cargo, no órgão público onde eu estou até hoje, eu vi que a maioria das pessoas que estavam ali ou já eram formadas em Direito ou estavam cursando essa graduação. E eu não pensava em fazer Direito, né? Era uma coisa que realmente não conseguia cogitar para a minha vida. Mas de tanto conviver naquele ambiente, eu considerei a possibilidade de fazer, concluí o curso de História, passei um tempinho ocioso e comecei a me inquietar para fazer uma outra coisa, para direcionar a minha vida e fazer a graduação de Direito, ou me ajudaria no próprio cargo que eu estava a exercer, ou me abriria outras portas na área jurídica, outros concursos, enfim. E eu lembro que em oração, e eu orava, parece ser uma coisa à toa, mas realmente me parecia uma coisa que eu precisava resolver naquele momento, e eu comecei a orar para Deus me direcionar para o que eu deveria fazer na minha vida. Eu me considerava novo demais para já ficar naquele cargo, e eu queria, de alguma forma, direcionar a minha vida e pedia muito em oração a Deus. Isso era algo realmente que me angustiava, né? E resolvi, então, fazer Direito numa faculdade privada e passava, então, o dia trabalhando e a noite nessa faculdade. E com a intenção de, quando chegasse no final do ano, tentar o vestibular na UFRN para iniciar o curso na Federal. Mas o que acontecia? Eu não tinha mais tempo. Eu passava o dia trabalhando, à noite na faculdade, eu não tinha tempo para me preparar para o vestibular. E interessante que a data do vestibular foi se aproximando e eu, locando DVD, na época era comum você locar DVD, eu loquei um DVD sobre a Revolução Francesa. No Ministério Público, que é onde eu trabalho,
eu trabalhava na promotoria do meio ambiente e naquela época estava muito em discussão a questão da criação de camarões, se isso prejudicava ou não o meio ambiente, enfim, era uma discussão que saía em televisão, era um assunto do momento. E numa aula específica da faculdade, um professor falou sobre como a área jurídica brasileira do mundo, das Américas, na verdade, né, do Ocidente, é influenciada pela cultura greco-romana. Isso tudo casualmente, aleatoriamente. Por que é que eu estou falando dessas circunstâncias aleatórias? Porque eu não conseguia tempo para estudar para o vestibular. E tem outra coisa, para ver se eu conseguia agilizar os estudos, eu coletei fascículos da Tribuna do Norte sobre a história do Rio Grande do Norte, porque certamente cairia uma questão de história do Rio Grande do Norte. E foi o que eu consegui ler, eu lembro que eu já estudava isso perto de meia-noite. É o que acontece. Quando chegou a data da prova do vestibular para ingresso na UFRN, eu fui, sabe quando você faz uma coisa para dizer, vai que acontece, vai que dá certo, porque preparação eu não tinha, e já fazia algum tempo que eu não revisitava as matérias, o conteúdo do ensino médio, né? E as questões principais, as questões subjetivas, por incrível que pareça, era uma sobre a Revolução Francesa, que era o DVD que eu tinha locado, aleatoriamente. Caiu uma questão sobre carcinicultura, que é a criação de camarões, que é relativo ao meu ambiente de trabalho, que eu estava no momento, tinha saído há pouco tempo, na verdade. Uma questão pedia para a gente falar sobre a herança greco-romana na nossa cultura, e eu lembrei da aula do professor que falou que a área jurídica é muito influenciada pelo que se fazia em Roma e na Grécia, e esqueci agora qual foi a outra coisa que eu falei, a outra questão. Mas, enfim, as questões principais da prova subjetiva, todas elas eram referentes a coisas que eu tinha visto muito recentemente. Lembrei, os fascículos da Tribuna do Norte. E caiu uma questão muito parecida com o que eu tinha lido. E eu me lembro que eu fiquei muito surpreso com isso, porque parecia uma coisa do acaso, né? Se a gente não fosse cristão, ia achar que era simples coincidência. Mas hoje a gente vai ver que Deus opera nesses acasos, né? Que na verdade nada é por acaso. Se você está no caminho dado por Deus, se você está tentando submeter a sua vida aos propósitos de Deus. Aliás, a Bíblia tem um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E se ele diz todas as coisas cooperam para o bem, dentro de todas as coisas estão inclusive os acasos da nossa vida. E por que é que estou falando tudo isso? Porque a nossa lição fala muito de acaso, né? De casualidade. E já eu consigo fazer agora para vocês uma reflexão sobre essas casualidades da nossa vida. Se a gente opta por um caminho de pecado, se a gente opta por um caminho distante de Deus, se a gente opta por ter amizades que não nos influenciam a caminhar segundo os preceitos bíblicos, se na nossa vida, diariamente, a gente opta por fazer coisas distantes da realidade que Deus quer para as nossas vidas, certamente os nossos acasos, as nossas casualidades serão voltadas para esse meio. As pessoas que a gente vai conhecer por acaso são pessoas que vão nos prejudicar. As circunstâncias que nós nos virmos inseridos vão ser circunstâncias que vão nos prejudicar. Enfim, as casualidades que sobrevierem às nossas vidas, certamente há uma probabilidade gigante delas nos distanciarem ainda mais das coisas de Deus. De outro modo, se a gente opta por ter boas companhias,
se a gente opta por ter uma vida pautada no esforço, no trabalho, no estudo, se a gente opta por um caminho reputado mais digno, né? Mais voltado para valores e padrões éticos, certamente os acasos da nossa vida vão refletir sobre vão ser o reflexo dessas nossas escolhas, né? As pessoas que a gente conhecer nesse ambiente certamente contribuirão de alguma forma para o nosso propósito. Enfim, toda a gama de casualidades que vier a acontecer na nossa vida, muito provavelmente vai colaborar com esse nosso modo de viver. E também, e principalmente, se a gente opta por seguir os preceitos bíblicos, se a gente opta por seguir o padrão divino estabelecido para a nossa vida, existe uma probabilidade gigante de que tudo que aconteça na nossa vida tenha a ver com o propósito de Deus nessa nossa jornada. Muito provavelmente, eu asseguro na verdade, porque a Bíblia afirma isso, né, como eu citei há pouco tempo, que se você foi chamado segundo os propósitos de Deus, e se você ama a Deus, ou seja, se esse amor significa também uma atitude de subserviência, de servidão, de obediência aos seus preceitos e mandamentos, todas as coisas que acontecerem em nossa vida, e todas você não exclui nada do todas, né? Todas incluem tudo, inclusive as casualidades e os acasos. Então, se você se subordina à vontade de Deus, muito provavelmente até os acasos da sua vida refletirão a vontade de Deus para você, te farão prosperar. E prosperidade aqui a gente deve encarar para muito além de simplesmente sucesso econômico e financeiro, né? É prosperidade em todas as áreas da sua vida, porque todas as coisas contribuirão para o seu bem. Até aquelas coisas que a princípio a gente pode achar que não nos beneficiaram ou que trouxeram alguma dor ou alguma mágoa, futuramente essas coisas vão se revelar como benéficas para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento de forma geral da nossa vida. Pois bem, meus irmãos, a história de hoje, como eu disse, fala sobre o encontro de Ruth e Boaz, certo? Resumidamente, o que acontece na história de Ruth? Existia Noemi, uma israelita, que era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, Quilion e Malom. E Israel passava por uma fase de fome e de pobreza. Então essa família, visando melhorar as suas condições de vida, se mudaram para Moabe, que era uma terra vizinha, próxima. Só que quando chegaram lá, esses 2 filhos casaram com 2 moabitas, né? Quilion casou com Orfa e Malom casou com Ruth, que é a nossa personagem principal dessa história. E o que acontece é que, com o passar do tempo, Elimeleque faleceu e logo em seguida os 2 filhos também faleceram. Então ficaram somente Noemi e as 2 noras, Orfa e Ruth, na terra de Moabe. E Noemi, naquelas circunstâncias, soube que a crise que acometia Israel já tinha passado e que a fome lá já não havia. Então ela decide retornar para Israel e ela vai se despedir das suas noras. Só que as noras tinham com ela uma relação muito próxima, de amor e de cumplicidade, e não quiseram abandonar Noemi. Mas Noemi insistiu, dizendo: olha, eu já sou velha, eu não vou ter outros filhos, fiquem aqui na terra dos parentes de vocês, aqui vocês vão ser acolhidas, eu vou voltar para a minha terra, podem deixar, eu vou, em outras palavras, eu me viro sozinha, fiquem vocês 2 aqui. Aí Orfa optou realmente por ficar na terra de Moabe, mas Ruth decidiu seguir com Noemi. E Ruth disse: a única coisa que vai me separar de você é a morte. O seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. E a gente vai ver
que essa decisão de Ruth tem grande repercussão na sua vida. Porque se a gente for observar, ela está abandonando o seu pai, está abandonando a sua mãe, a sua parentela e a sua terra para seguir com a sogra para uma terra que ela não conhecia. E ela faz uma entrega total, né? Dizendo que o seu Deus será o meu Deus e o seu povo, a sua nação, será a minha nação. Então, quando elas chegam em Belém, que é a terra de Noemi, rapidamente essa história se espalha, né? A gente sabe que fofoca se espalha muito rapidamente, então toda a comunidade ficou sabendo que Noemi estava de volta, que já estava viúva, que seus filhos também tinham falecido, e todo mundo sabia que Ruth, a nora dela, tinha optado, apesar de ser estrangeira, a conviver com ela em Belém. E essa notícia se espalhou. Aí, a gente refletindo sobre o porquê de Ruth querer retornar para Belém, a gente consegue supor o porquê disso. Primeiro, ela estaria cercada dos seus antepassados, da sua família, da sua cultura, estaria sob a proteção do seu Deus, que era Jeová. Mas existem outros fatores que também podem ter influenciado muito na decisão de Ruth em voltar para Belém. É porque a sociedade israelita possuía legislação e possuía métodos, digamos até políticas públicas de amparo aos pobres, às viúvas, aos órfãos. Então Ruth muito provavelmente quis retornar a Israel, porque lá ela teria proteção não somente da sua família, mas da própria legislação, digamos assim. A legislação estaria a favorecendo. E existem 3 aspectos desses costumes judaicos que influenciaram muito provavelmente a decisão de Ruth. Primeiro, era um instituto chamado levirato. O que significa isso? Na cultura judaica, se um homem morresse e deixasse a sua mulher sem nenhum herdeiro, sem filho, era dever de um parente próximo se casar com essa mulher para que ela, de alguma forma, deixasse um herdeiro para o falecido. É como se fosse um filho do homem que tinha acabado de falecer. Ou seja, o cunhado casava com a viúva, e se não houvesse um irmão próximo, isso poderia ser estendido a um parente, a um primo, a um sobrinho, enfim, a um homem próximo à família. Isso era um método para evitar que as viúvas ficassem desamparadas. E também era uma forma de fazer com que a propriedade, a herança que pertencia a uma família, não saísse da família. É como se fosse uma forma de perpetuar o poder sobre os bens do falecido. Uma outra coisa que havia, um outro aspecto cultural dos judeus, dizia respeito ao remidor. O que era isso? Deus é um Deus de justiça social, é um Deus que visa a solidariedade, a ajuda mútua, né? a cooperação entre as pessoas. E em Israel, para que não houvesse pobres entre os judeus, o que é que acontecia? Se uma pessoa ficasse pobre a ponto de ter que vender aos seus próprios bens, a ponto de se desfazer de suas propriedades, um parente próximo que tivesse condições financeiras tinha o dever, a obrigação de comprar de volta essa terra e dar de volta à pessoa que tinha perdido. Era uma forma de evitar a pobreza. Então, certamente, Ruth, na verdade, Noemi, ao regressar de Moabe para Belém, ela tinha já isso na sua mentalidade. Lá eu estarei protegida de alguma forma. Existem leis e hábitos que não vão permitir o meu desamparo e a minha pobreza. E por último, desses hábitos que eu quero exemplificar, existia uma coisa bastante interessante, que era um mandamento que dizia que quando você tivesse uma propriedade, quando você tivesse plantações, você fosse agricultor, por exemplo,
quando você fosse coletar os grãos, né, trigo, cevada, você não poderia recolher as espigas que caíam no chão. Então, os ceifadores iam coletando esses grãos e tudo que caía, as espigas que caíam no chão, ele não poderia coletar. Por quê? Porque o que caísse no chão era para os pobres colherem. Era outra forma de fazer com que a pobreza fosse a mínima possível entre o povo de Deus. Isso era um mandamento. Se você está na colheita de trigo e de cevada, o feixe que cair no campo, você não pode recolher, porque isso vai servir para os pobres que, obviamente, precisam de mantimento, para que não morra de fome ou para que não fique em situações piores. Esse povo vinha depois e coletava essas espigas. Então, o que acontece? Quando Noemi chega com Ruth em Israel e a população toma conhecimento daquilo, existe meio que um compadecimento generalizado com a situação daquela sogra e daquela nora, né? E chega um momento em que Ruth diz a Noemi: me deixe ir coletar os grãos que caírem nos campos, porque está na época de coletar trigo e cevada e a gente precisa do nosso mantimento. Aí Noemi diz: vá, minha filha. E Ruth vai. Aí o que acontece? Aí entra a casualidade providencial, as casualidades, o acaso de Deus, né? Como eu disse, Ruth optou por se submeter ao Deus dos judeus. Ruth optou por ser solidária à sua sogra. Ruth optou por ser benevolente com a situação da sua sogra, deixando seus pais e sua terra para uma terra estrangeira. E quando Ruth sai para coletar esses grãos, né, que eram destinados aos pobres, ela começa a entrar num campo e no outro, né? Vai coletando. Como eu disse, os ceifadores não poderiam impedir, porque existia um regramento legal naquele sentido, que as sementes, os grãos que caíam realmente eram para os pobres e necessitados, então ninguém poderia impedir que Ruth fizesse aquilo. Só que Ruth começou a entrar num campo e no outro. E, sem saber, ela entra no campo de Boaz. E Boaz era um homem rico, valente e próspero, parente de Noemi. Ou seja, sem saber, Ruth entra no campo do remidor de Noemi. Ruth entra no campo de uma pessoa que tanto pode suprir as necessidades por ser um homem rico, como ele mesmo pode comprar de volta as terras que pertenciam a Elimeleque, o marido de Noemi, e devolver para Noemi, de forma que Noemi não mais passaria por necessidade. E Ruth, sem saber, entra, por acaso, né, as casualidades de quem se submete à vontade de Deus, ela entra nesse campo, né? E Boaz vem da cidade até o campo e percebe aquela jovem ali no meio dos ceifadores, né? E ele chama os empregados dele e diz: quem é essa moça que está aí com vocês? Aí, como todo mundo já sabia da história de Ruth e Noemi, ele disse: essa é a moabita que veio com Noemi, com sua sogra. E isso tocou profundamente o coração de Boaz, que Boaz sabia que Noemi era da sua família, era sua parente, e ele se sensibilizou com o ato de Ruth, que deixou a sua terra para fazer companhia a uma parente de Boaz. E Boaz, sensibilizado com essa história, se aproxima de Ruth e diz que sabe o que ela fez e diz: olhe, fique à vontade, você não precisa ir para outro campo, fique somente neste campo aqui. Você tem a minha bênção, é como se ele tivesse dito isso, né? E ele diz: eu soube da sua história, soube que você deixou sua parentela para proteger Noemi, e eu quero dizer que eu desejo que Deus lhe recompense
recompense esse ato de benevolência que você teve para com sua sogra. E ele diz uma frase que eu acho bastante interessante. Ele diz assim, que, eu até anotei aqui, que o Deus sob cujas asas você veio buscar refúgio lhe recompense. É como se Ruth tivesse realmente deixado a sua terra para ficar sob as asas do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E ele faz esse desejo e Ruth permanece colhendo aqueles grãos, e ele faz uma coisa ainda melhor. Quando ele despede Ruth, ele diz para os seus trabalhadores que quando eles perceberem que Ruth está vindo atrás colhendo, eles não deixem cair só grãos. Eles, de propósito, cortem alguns feixes, espigas, para que ela pegue aquilo que caiu, porque seria legal desta forma. Ou seja, além de permitir que ela colhesse os grãos que eventualmente caíssem, ele mesmo deu ordem para que os ceifadores deixassem de propósito cair grãos de trigo e cevada para mantimento de Ruth e da sua sogra Noemi. E em seguida, já caminhando para o desfecho da nossa lição, eu consigo extrair dessa história duas lições. Sim, aí Ruth chega em casa e explica para a sua sogra o que aconteceu, porque ela chega em casa com 20 litros de grãos, né? E isso era suprimento para muito tempo. E Noemi vai perguntar, quem foi esse homem bondoso que permitiu que você colhesse tantos grãos? E Ruth, sem saber, vai contar toda a história para ela, né? Aí é quando Noemi se toca e diz, simplesmente, minha filha, você adentrou ao campo do nosso remidor, do homem que pode nos devolver as nossas propriedades e impedir que a gente permaneça em situação de pobreza e miséria. E dessa história, resumidamente, porque eu não posso adentrar na lição que virá a seguir, a gente vai ver que o desfecho dessa história é ainda mais especial, né? Mas já para ficar circunscrito somente na lição que me coube, eu consigo extrair duas lições dessa história. Primeiro, o que já foi reforçado o tempo inteiro, é sobre as casualidades, os acasos que sobrevêm na vida daqueles que se submetem, que resolvem submeter a sua vida aos propósitos e aos desígnios, à vontade de Deus. A gente vê que com um ato de benevolência, Ruth se submete voluntariamente à vontade de Deus e ela é recompensada, por acaso, por essa ação que ela praticou. É como se Ruth fosse a pessoa certa no momento certo. Isso vai ter um desfecho ainda maior, que, como eu disse, eu não posso adiantar, é assunto da próxima lição, mas que certamente ela jamais conseguiria imaginar que, por acaso, ela tinha encontrado o homem que ia mudar não somente a sua vida e a da sua sogra, mas que também seria um antecessor do rei Davi e também um antecessor de Jesus Cristo. Ou seja, um ato aparentemente fruto do acaso passou a fazer parte de toda a história de redenção, da história de um povo, né, de Israel. E a segunda conclusão é que nós devemos ser benevolentes. A Bíblia inteira nos orienta a sermos benevolentes, a fazer o bem ao nosso próximo, a retribuir com o bem, a pagar o mal com o bem, a amar o nosso próximo. E a gente muitas vezes tem dificuldade de ser benevolente nos nossos dias, na nossa sociedade, porque ser bom nos dias de hoje até parece ser coisa de gente inocente, para não dizer outra coisa, né? A gente tem a sensação de que a gente é besta em alguns momentos, usando um termo para ser bastante compreendido. Por que é que eu vou ser bom nessa situação, onde as pessoas só pensam em si mesmas, são egoístas,
Muitas vezes a gente fazer o bem, parece que a gente é trouxa, que a gente é besta, que a gente é bobo, né? É como se fosse fora de moda. E a própria experiência da nossa vida faz com que a gente tenha uma certa resistência em fazer o bem, porque as pessoas que são objeto da nossa benevolência, muitas vezes nos decepcionam, nos frustram, não reconhecem, não agradecem. Então a gente fica naquela constante situação, né? Fazer o bem para uma pessoa que me fez o mal, que não reconheceu, fazer o bem e passar por trouxa, por bobo, né? Mas o mandamento bíblico, dito por Cristo e reforçado durante toda a narrativa bíblica, é que nós devemos fazer o bem, inclusive sem olhar a quem. Ou seja, até um inimigo nosso que esteja passando por uma necessidade, a Bíblia orienta que a gente faça o bem a essa pessoa. E a gente deve fazer isso não para ser recompensado pela própria pessoa a quem a gente dirigiu o nosso bem. A gente deve fazer isso sabendo que cedo ou tarde a recompensa virá dos céus para as nossas vidas. Ruth, quando ela fez um ato de benevolência a Noemi, ela não tinha ideia de que tão rapidamente Deus iria recompensá-la tão grandemente. Então, que a gente, espelhado nessa história, inspirado nessa história, possa começar, ou se já fazemos, reforçar ainda mais o nosso hábito de fazer o bem, porque Deus é quem nos recompensará. Esta foi a lição de hoje. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Amém. Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 0001